Mulher cíclica. Você já ouviu falar sobre isso? Eu tenho certeza que eu vou contar umas coisas para você que vai te fazer se ver de um outro jeito, de olhar as mulheres que estão em torno de você de um outro jeito. Então vamos lá. Sou a Cris Gaspar, eu sou autora do Mulheres Selvagens. Se você está aqui no meu canal e não se inscreveu ainda, eu sugiro que você faça isso. Aqui o nosso espaço é para só falar sobre assuntos femininos, sobre o nosso universo do empoderamento feminino. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de dar um like e convida as amigas para virem para cá. Eu quero cada vez mais trocar ideias, né, fazer isso aqui fomentar. Para começar, eu preciso dizer que falar sobre mulher cíclica, na verdade, está ligado à nossa autoaceitação. A autoaceitação é a base de tudo para o ser humano. Se a gente não se aceita do jeito que a gente é, né, a gente vai sempre viver uma vida média. Na verdade, o Mulheres Selvagens, ele trabalha profundamente isso, porque eu entendo que isso é o passo número 1 do nosso processo de empoderamento. Olha, se eu não sei quem sou e se não me aceito do jeito que eu sou, como que eu vou querer discutir com o mundo, né, sobre aquilo que eu quero, sobre coisas que eu gosto ou não gosto, né? Então, o primeiro passo é a gente se conhecer e se aceitar. Então, é um exercício que a gente tem que fazer a cada minuto, né? Nem a cada dia. Então, busque se olhar mais em todos os seus aspectos, no físico, no emocional, que é muito importante, né? Nós mulheres, nós temos características emocionais muito peculiares, e no psíquico, né, no psicológico, no comportamental, enfim, em tudo. Então, o primeiro passo é a autoaceitação. E é por conta disso, né, que eu decidi, né, provocar a sua mente, fazer um cutucamente, para que a gente possa bater um papo aqui sobre a mulher cíclica. O que é isso, né? Bom, vamos falar sobre a mulher selvagem, né? O que significa selvagem, na verdade, né? Selvagem é o que é natural, é o que é da natureza, é o que é proveniente da natureza. Todas as plantinhas, todos os bichinhos, né? Eles, né, em princípio, a gente sabe que eles são selvagens, ou seja, eles têm um processo de vida, de amadurecimento, de florescimento, né? De criação de vida, que é natural, né? Cada espécie, seja na fauna, seja na flora, tem as suas características que estão de acordo com o ambiente, com a região onde elas vivem, né? E a mesma coisa acontece com nós, mulheres, né? A mulher selvagem, na verdade, ela traz junto essa natureza de sermos cíclicas. Estamos interagindo o tempo inteiro com os fatores externos que nos rodeiam, os fatores da natureza e os sociais. E isso quer dizer, né, que a gente não é igual a vida inteira. Isso quer dizer que a gente tem fases. E às vezes até no mesmo mês a gente muda. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, o nosso ciclo menstrual, né, faz a gente mudar de comportamento enormemente. Então, tem algumas mulheres que passam por TPMs muito agudas e isso faz com que elas modifiquem comportamentos, humor, tudo fica diferente. É preciso que a gente olhe para isso com naturalidade. Então, de novo, selvagem é ser natural. E aí, a mulher cíclica, ela é aquela que está integrada. Você ampliou a sua consciência no sentido de se integrar com o todo que está em volta de você. Seja a natureza, que eu estou falando aqui, seja o microambiente onde você vive, a sua família, o seu trabalho, os seus amigos e amigas, tudo isso influencia, né? Pegando um pouquinho mais nessa linha dos ciclos da natureza, para a gente entender como que nós, mulheres, nos posicionamos na vida, né? Como é que a gente vive, né? E por isso tem muito a ver com muitos sofrimentos, muitas dores que a gente tem, né? E que a gente não sabe como lidar e por que acontece. Então é importante que a gente olhe para esse processo da vida, né, numa perspectiva mais ampla, né? Um pouco mais distanciada, mas vai fazer a gente compreender algumas coisas, né? Vamos pensar, por exemplo, um pouco sobre os ciclos da natureza. As 4 estações, né? Outono, inverno, primavera e verão. Tudo que está na fauna, na flora, no mundo, nas 4 estações,
muda radicalmente dependendo da região do mundo. E né? Você? Como é que você é no verão? Como é que você é no inverno? Né? Cada uma de nós tem até a temperatura do corpo, a forma como a gente lida com a temperatura do meio ambiente é diferente. Né? Então isso faz com que a gente mude um monte de coisas que a gente não percebe, que está né, no nosso metabolismo. E isso repercute na forma como a gente se mostra para a vida, como a gente se mostra para as pessoas. Pensa nisso, né? Além das 4 estações, a gente tem as fases da Lua, que essas estão ainda mais curtinhas, né? A gente vive isso mais curtinho, que influencia, por exemplo, as marés, né? E a gente também é influenciado por esse movimento do planeta que vai fazendo interferências no nosso campo magnético. Então, estamos permanentemente em processos de mudança e não percebemos e não nos damos conta. Mudanças que nós não controlamos, mudanças que são naturais, né? Então, de novo, selvagem é natural. Então, quando eu começo a me dar conta, né, de que dia é hoje, que lua que está no céu hoje, estação do ano, eu me encontro, essas coisas influenciam o nosso estado de ânimo, a nossa biologia, um monte de coisa dentro da gente. Mulher cíclica é isso também. Bom, além disso, vamos pensar agora na trajetória da mulher nos ciclos da vida, né? Desde que a gente nasce até a maturidade, né? Então vamos lá. Primeiro a gente passa por uma infância, né? E na infância, meninos e meninas não são tão diferentes assim. Daí a gente vai para onde? Para a adolescência. A puberdade é uma revolução hormonal. Você sabia que nós, a cada 10 anos, nós mulheres, nós sofremos uma verdadeira revolução hormonal? E isso influencia absolutamente o nosso corpo, o nosso comportamento, a nossa psique, tudo. Então presta atenção nisso, porque a cada 10 anos coisas na gente vão mudando, né? E aí a gente fica naquela eterna busca de se manter lá atrás, numa determinada década, de repente, mas precisamos observar isso para quê? Para exercitar a autoaceitação. E aqui eu não estou dizendo que é para a gente se largar, ficar toda, né, de qualquer jeito, não é isso. É compreender em que estágio de vida eu estou, né? E o que isso significa em termos da minha biologia. Isso vai te ajudar muito, vai te libertar, para que até você se cuidar da forma correta, né? Da forma que realmente vai trazer o resultado que você quer. Então a gente vai para uma fase adulta. Nessa fase adulta, o nosso corpo se prepara para quê? Para a maternidade. E também no aspecto social, é quando a gente vai para a vida profissional, a gente vai ganhar autonomia, a gente vai querer conquistar o mundo, a nossa grana, enfim, aquilo que a gente está buscando na matéria, né? No mundo da realidade objetiva, né? Então isso também é uma outra fase da vida. Na fase adulta, de verdade, eu vejo, né, que a gente tem fases muito distintas enquanto postura feminina. A gente quando é solteira, a gente quando já está vivendo uma vida profissional bem estabelecida, a gente quando é mãe, né? Então tudo isso vai dando contornos para a nossa vida que tem a ver com esses estágios cíclicos, né? Então a gente vai atravessando esses estágios sem sentir, sem ficar agora eu estou na fase da maturidade. Não é isso, mas a gente precisa compreender aonde que a gente está, né? Até para decidir o que eu posso fazer por mim hoje que tem sintonia com o meu dia, com o meu momento, com o meu agora. Isso é importantíssimo, porque assim a gente vai demandar energia, esforço e tempo de uma forma mais inteligente. Então, Mulheres Selvagens nos ensina isso, né? O livro nos ensina isso o tempo inteiro, que a gente precisa se ver e para quê? Para ir conquistando uma tal de sabedoria. E então a gente chega na fase da maturidade, né? Que também é uma fase prolongada, se a gente pensar no número de anos ou de décadas que a gente vive nessa fase, né, mulher? Então, nessa fase são outras coisas que vão acontecer, né, e que vão modificar, né, ao longo do tempo a forma como a gente é, a forma mais subjetiva, meus comportamentos, meus desejos, né, as minhas buscas. E a forma mais objetiva, o meu corpo, por exemplo, né? Então, olhar para isso. Então, a mulher cíclica, inteligente, é aquela que percebe onde que eu estou agora,
O que eu posso fazer para estar na minha melhor forma, na minha melhor versão, nesse momento, nessa fase que eu vivo agora? Já parou para pensar nisso? Você pode mudar completamente a sua relação com você mesma, a sua relação com a vida que você leva, se você começar a colocar esse conceito, essa ideia na sua vida, no seu dia a dia, na forma como você se relaciona com você mesma. Tudo começa com que a gente aprender a se conectar com a gente mesma, né? A se ouvir, a se ver, se olhar no espelho, ouvir o coração, ouvir aquela vozinha da intuição, o que ela está dizendo para você agora. Tudo isso são composições do nosso ciclo de vida. A gente, à medida que vai vivendo experiências, aprendendo as coisas, nós vamos cada vez mais nos tornando mais potentes, mais capazes, muito mais sábias para lidar com os desafios, com os problemas, com as questões que a vida traz naturalmente para a gente. Então estamos dentro de um ecossistema. Nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais. O que quer dizer isso? Bio, eu tenho uma biologia, né? O meu corpo tem uma forma já pré-programada de funcionar. E eu preciso olhar para isso até para ter saúde, né? O que eu como, o que eu penso, o que eu estou sentindo, como é que eu estou conduzindo a minha felicidade, porque isso influencia diretamente na minha biologia. Nós somos também o psico, ou seja, nós somos mente. E essa mente é algo que é muito importante, né? Para o nosso empoderamento, para a nossa felicidade pessoal, né? Para nossas conquistas. Né? Se a gente começa a dar um pouquinho mais de atenção e compreender mais como tudo isso funciona, eu garanto para você que você vai ter uma autonomia na sua vida muito maior, uma autonomia que traz felicidade, que traz satisfação pessoal, né? E por último, nós somos seres sociais. Então, nós convivemos em sociedade, né? E somos impactadas por ela. Então, como seres sociais, nós também temos o poder, né, de influenciar aqueles que estão em nossa volta. Pensa nisso, é por isso que eu estou aqui falando com você, né? Porque a minha ideia é essa, é que a gente possa influenciar outras mulheres, né, com essas ideias, com esses conceitos, né, com esse conhecimento que é transcendental e que vai nos ajudar de novo a nos encontrarmos, né, de novo a nos validarmos no feminino, né, de a gente se olhar e falar assim, nossa, que mulher maravilhosa que eu sou, né? E não importa a idade. Mulheres selvagens, não importa a idade. O que importa é sim a sua postura de querer a cada dia ser melhor, ser a melhor versão que você pode ser hoje. E sem medo de ser feliz, aceite-se e não brigue com os seus limites, aceite-os também. Era isso que eu queria contar para vocês hoje. Então, se não deu like ainda, gostou do vídeo? Então dá um like, compartilha com as tuas amigas e vamos trazer cada vez mais gente para falar sobre esses assuntos. Obrigada!